Olá, eu sou Felipe Guerra e este é um trabalho da disciplina de Paradigmas de Programação ministrada pelo professor Roberto Fontes, do IFB Campus Taguatinga, curso Ciência da Computação. Ruby é uma linguagem de programação interpretada multiparadigma, de tipagem dinâmica e forte, com gerenciamento de memória automático, originalmente planejada e desenvolvida no Japão em 1995 por Yukihiro Matsumoto, para ser usada como linguagem de script. Matsu queria uma linguagem de script que fosse mais poderosa do que Perl e mais orientada a objetos do que Python. Ruby suporta programação funcional orientada a objetos, imperativa e reflexiva. Foi inspirada principalmente por Python, Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada e Lisp, sendo muito similar em vários aspectos a Python. Em 2017, Ruby é considerada a 11ª linguagem de programação mais popular do mundo. Perdeu uma posição em relação ao ano anterior. Agora, quem ocupa a 10ª posição é a Assembly Language. Após o lançamento do Ruby 1.3 em 1999, iniciou-se a primeira lista de discussão em inglês, chamada Ruby Talk, marcando um interesse crescente na linguagem fora do Japão. Em setembro de 2000, o primeiro livro em inglês, Programming in Ruby, foi impresso, sendo mais tarde liberado gratuitamente para o público, ajudando no processo de adoção de Ruby por falantes do inglês. Por volta de 2005, o interesse pela linguagem subiu em conjunto com Ruby on Rails, um framework de aplicações web popular escrito em Ruby. Rails é frequentemente creditada como a aplicação que tornou Ruby famosa, e a associação é tão forte que ambos são muitas vezes confundidos por programadores que são novos no Ruby. O nome Ruby foi decidido durante uma sessão de bate-papo online entre Matsumoto e Keiju Ishitsuka, em 24 de fevereiro de 1993, antes que qualquer linha de código tivesse sido escrita para a linguagem. Inicialmente, foram propostos dois nomes, Coral e Ruby, sendo esse último proposto escolhido mais tarde por Matsu. Em um e-mail para Ishitsuka, Matsumoto explicou mais tarde que o motivo de ter escolhido o nome Ruby foi porque essa era a pedra zodiacal de um de seus colegas. Todas as variáveis são objetos, onde até os tipos primitivos, tais como inteiro, real, entre outros, são classes. Métodos de geração de código em tempo real, como os Attribute Examples. Através do RubyGems, é possível instalar e atualizar bibliotecas com uma linha de comando de maneira similar ao apt do Debian Linux. Code Blocks, blocos de código, passados como parâmetros para métodos, permite a criação de clausuras. Mixins, uma forma de emular a herança múltipla. Tipagem dinâmica, mas forte. Isso significa que todas as variáveis devem ter um tipo, fazer parte de uma classe, mas a classe pode ser alterada dinamicamente. Ruby está disponível para diversas plataformas, como Windows, Linux, Solaris e macOS, além de também ser executável em cima da máquina virtual Java, através do JRuby, e da máquina virtual Microsoft.NET, através do Iron Ruby. Não existem tipos primitivos em Ruby, todos os tipos são classes. Object é a classe mãe de todas as outras classes em Ruby. Numeric é uma classe abstrata que representa números. Integer é uma classe que representa números inteiros. Fixnum representa números inteiros de precisão fixa. Bignum representa números inteiros de precisão infinita, dependente apenas da memória disponível. Float é uma classe que representa números de ponto flutuante, isto é, números reais. String, uma cadeia de caracteres, pode ser delimitado por apóstrofes ou aspas. Tudo que há entre apóstrofes é interpretado literalmente. Entre aspas, o programador deve se utilizar de símbolos para representar caracteres específicos, como em C. Symbol é semelhante a uma string, mas dois símbolos iguais possuem o mesmo endereço de memória. Sendo assim, é ótimo para se utilizar como índice numa hash. Porém, devido à sua natureza, o coletor de lixo do Ruby não os elimina. É definido como um sinal de 2 pontos. Array são arrays dinâmicos que podem ser usados para representar matrizes e vetores. É delimitado por colchetes e cada valor é separado por vírgula. Hash representa um vetor associativo.
e assim como as arrays, é dinâmica, é delimitada por chaves, e o índice precede o valor com o sinal de igual ou maior que. Regex P representa expressões regulares, delimitadas por barra. Funciona de forma semelhante a Perl. Sobre a legibilidade e redigibilidade, Ruby tem uma sintaxe limpa, simples e exata. É uma leitura natural e fácil escrita. Como dizia Yukihiro Matsumoto, o Ruby é simples na aparência, mas muito complexo no interior. Menos linguagem de computador e mais linguagem natural. Se tratando de confiabilidade, possui verificação de tipos de variáveis e capacidade de tratamento de exceções, tal como o Java ou o Python, o que facilita e muito o tratamento de erros. Ruby é uma linguagem completamente free, tanto para utilizar quanto para mudar, criar frameworks, totalmente free. É uma linguagem que vale a pena aprender, principalmente no início, por ter uma curva de aprendizagem muito boa. Você consegue fazer muita coisa em pouco tempo, tanto quem já programa como quem está começando a programar. E creio que as únicas deficiências da linguagem sejam em relação à eficiência. Por ser uma linguagem interpretada, a execução é muito mais lenta comparada à execução de programas compilados. E a tipagem dinâmica tende a ser mais lenta em tempo de execução, pois deve-se verificar o tipo de cada iteração. O próprio Twitter foi criado em Ruby, mas com o tanto de acessos que começou a ter, foi necessário ir para Java, onde a velocidade ficou 3 vezes maior. Porém, vendo que isto é algo mais do futuro, creio que seja uma linguagem ideal, principalmente para quem está no início, e para quem quer programar a web, Ruby on Rails é extraordinariamente bom.